e na veste, na sua coxa, tem escrito este nome. Nós sabemos que basicamente o livro de Apocalipse é um livro que muitas pessoas tendem a ter um pouco de receio ao ler, se cumprindo nos dias de hoje. Existem fatos que nós estamos observando. A questão é que muitas pessoas usam esse texto de maneira muito equivocada, com pretensões que não são bíblicas. Temos essa colocação que está escrita em letra maiúscula, para nós identificarmos, porque a palavra Senhor. A segunda pergunta que eu quero fazer para a igreja aqui nessa noite: aonde está o reino de Deus? Talvez, independentemente do dia que ela aconteça, você já percebeu que a Bíblia é um livro dividido em capítulos, recebeu de Deus um milagre. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso de ouvir falar de milagres. Uma dificuldade, uma enfermidade, e ele orou por 3 vezes ao Senhor, sendo ele o apóstolo São Paulo, existiu no coração da nação de Israel. Nós sabemos que o primeiro rei que Israel teve foi o rei Saul. Diz que ele fez coisas que desagradaram ao Senhor. Desobedeceu, se colocou em lugares que não era para se colocar. Fé em Deus e gratidão, fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Uma semana antes do congresso do jovem servindo para cá, contratempos, nós temos as coisas, e isso nós procuramos, nós não conseguimos estar aqui mesmo, descendo, tivemos aqui todos os dias, foi o trabalho do podcast, nós mesmo que da tarde às 2 horas, nós estávamos aqui, sendo abençoados. Foi um dia maravilhoso, eu falei que ele não ano que vem, para cooperar. Todo mundo aí, toda a cidade, nós vamos cooperar. Na época, nós estávamos fazendo a congregação de Laca, né? E eu comprometi com a congregação de Laca. Eles vieram. E dessa vez nós estamos ali na congregação federal, então nós fazemos a oração. Aqui são a parte dos jovens, são a parte dos não jovens, né? Que estão nos acompanhando no grupo. Nós louvamos a Deus por isso, quero agradecer por isso que vamos aqui, por nossa recolhida, liderança da cidade, tudo a Deus do departamento tão glorioso. Quero agradecer a missão aqui. Os músicos que estão ali dentro até estão com muito de bala para poder tocar, tem baixo de novo, né? Tudo é bênção de Deus, né? Nós louvamos a Deus pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui como cidade de Kadosh, uma cidade que é separada do pecado, para o reino de Deus, e nós louvamos a Deus por isso. Os irmãos nos acompanham, foi uma viagem muito boa, muito tranquila, nós vamos conversando, vamos interagindo, e nós temos que louvar a Deus por isso. Trazemos também o agradecimento, embora ele esteja presencialmente aqui, ao nosso pastor, o pastor Garoto, que seja um amor, porque certamente é uma bênção dele. Nós estamos aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Amém? Vamos ver como são mais delongas aqui, Deus te permita, acompanhando, né? Conosco para adorar o nome do Senhor. Nós queremos louvar a Deus. Abra um pouquinho a sua Bíblia, sentado bem como você está. Vou me adaptar com ele, óculos, né? Mas vamos lá. Eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em Apocalipse, João, capítulo de número 19. Nós vamos partir da ideia do versículo 16, debaixo do tema que foi proposto para essa ocasião, para esse 20º congresso, que é parabenizar a cidade, por mais um ano estarem particularmente adorando e glorificando o nome do Senhor. Deus tem feito coisas maravilhosas no meio dessa cidade, das demais congregações. Eu acredito que cada dirigente de congregação pode explicar o quanto Deus tem usado o ministério dos jovens para o seu bem
para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador em Jesus. Também todos encontraram o Apocalipse 19, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: e na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Irmãos, nós não precisamos aqui introduzir muito a questão da autoria desse livro, que é o livro apocalíptico, porque é um livro que nos traz as revelações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui como Verbo encarnado, os propósitos de Jesus ter vindo à terra foi para revelar planos, para revelar a sua vontade através do seu povo, através da sua igreja. E quando nós olhamos aqui para este livro, nós sabemos que basicamente o livro de Apocalipse é um livro que muitas pessoas tendem a ter um pouco de receio ao ler, pelas revelações tão profundas que Jesus ministrou para o coração da sua igreja naqueles primeiros séculos. Quando nós olhamos, por exemplo, os primeiros capítulos de Apocalipse, nós vamos ver Deus direcionando palavras para as chamadas igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse que estavam estrategicamente localizadas para alcançar todo o mundo atual, e Deus usou de maneiras estratégicas o seu povo, a sua igreja, para alcançar inúmeros lugares. Basicamente, o livro de Apocalipse ele tem várias divisões, mas ele tem principalmente 3 grandes divisões. Nós dividimos ele nas profecias que já foram cumpridas e realizadas nos primeiros capítulos. No meio do livro de Apocalipse, mais ou menos, nos 4 capítulos até o capítulo de número 11, mais ou menos, nós vamos ver uma segunda divisão, que é das profecias que estão se cumprindo nos dias de hoje. Existem fatos que nós estamos observando acontecendo no mundo geopolítico, econômico, que na verdade fazem parte de um cenário escatológico e profético, que nós estamos sendo privilegiados por fazermos parte de uma geração que está vendo na nossa atualidade a palavra de Deus se cumprir. Do capítulo número 12 em diante, até o capítulo de número 20 de Apocalipse, nós vamos ver profecias que ainda vão se cumprir. E é exatamente nessa terceira parte, terceira e última parte das divisões do livro de Apocalipse, que nós encontramos esse texto que tem aqui como base do Congresso da Mocidade de Kadosh, que é o Senhor, é o Jesus, é o nosso Rei, e nós somos o seu súdito. O versículo número 16, eu não quero entrar aqui na questão, o presbítero até aqui mencionou, a questão que muitas pessoas usam esse texto de maneira muito equivocada, com pretensões que não são bíblicas, para tentar fazer uma apologia, para fazer uma tatuagem, usam esse texto, separam ele do próprio texto, isolam ele, fazem uma bagunça teológica muito grande para tentar validar a situação pecaminosa de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia em nenhum momento está falando sobre essa questão. Na nossa Bíblia, língua portuguesa, nós sabemos que a Bíblia foi traduzida para o português e visando a nossa compreensão falando de português. E aqui na sua Bíblia, eu acredito que independentemente da versão que você tem nela, quando nós chegamos nessa frase, e o nome que está escrito é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está escrito em letra maiúscula. E por que na língua portuguesa nós temos essa colocação que está escrito em letra maiúscula? Para nós identificarmos, porque a palavra Senhor ela é uma palavra genérica, ela pode ser aplicada ao Senhor desse século, ao Senhor pessoa com um pouco mais de idade, mas aqui para nos deixar bem claro, para nós entendermos que esse rei não é o rei de Israel da época, não é o rei dos governos atuais, mas está falando do rei dos reis e Senhor dos senhores, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu gostaria de fazer aqui 2 perguntas, eu não quero que você me responda, eu quero que você pense, fique pensando comigo. Você já se parou e já fez uma pergunta retórica para você mesmo? E a pergunta é: o que é o reino de Deus? Eu quero que você fique com essa primeira pergunta. O que é o reino de Deus? Eu acredito que se a gente
mostrar aqui para os irmãos, nós teremos várias definições do que é o reino de Deus. Fique aí com a sua resposta, fique pensando. A segunda pergunta que eu quero fazer para a igreja aqui nessa noite: aonde está o reino de Deus? Talvez você tenha a resposta exata. Talvez nesse momento a sua cabeça está percorrendo as páginas da Bíblia e você está pensando em alguns textos que você já leu nas suas leituras devocionais acerca do reino. E antes desse dia acontecer, os jovens tiveram, a chamada dele foi um pouco diferente, né? Eles fizeram 6 curiosidades acerca do reino de Deus. Eu tenho acompanhado essas curiosidades, né? Eles lá, cada um fala um dia, né? A gente tem acompanhado. Cada um fala um dia e vai explicando. Eles fizeram uma meia que introdução para a pregação de hoje. E quem acompanhou, teve ali algumas pistas para a resposta das perguntas que eu acabei de fazer. O que é o reino de Deus? E se você sabe a definição do que é o reino de Deus, a segunda pergunta é: aonde o reino de Deus está? A ideia de reino e de rei, ela não partiu do nosso coração, ela está estampada na Bíblia Sagrada. A Bíblia está embebida nessa ideia de um rei e de um reino. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e eu tenho plena certeza que os irmãos que participam da escola bíblica dominical, independentemente do dia que ela aconteça, você já percebeu que a Bíblia ela é um livro dividido em capítulos, em livros, sejam eles poéticos, sejam eles da lei, sejam livros históricos. A Bíblia tem as suas divisões. Porém, o Deus que escreveu a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, do qual nós estamos lendo, é o mesmo, em tempos diferentes, usando autores diferentes, com propósitos daquele momento um pouco diferentes, mas o Deus a quem inspirou, desde Moisés até João, para escrever a Bíblia Sagrada, é o mesmo. E a Bíblia inteira, na verdade, é um livro que está contando um plano, e esse plano é o plano de Deus para a humanidade, o plano de salvação. Todas as demais coisas que nós encontramos na Bíblia, um exemplo, quem gosta de milagre? Irmãos, os milagres de Deus são coisas extraordinárias. Nós amamos ouvir pessoas contando que receberam milagre. Nós adoramos, no bom sentido, de ouvirmos pessoas contando no nosso meio de que alguém da sua família, ou ele próprio, recebeu de Deus um milagre. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso de ouvir falar de milagre, e é algo maravilhoso contar das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. O próprio Jesus, quando esteve aqui como Verbo encarnado, ele operou sinais e maravilhas. Ele declara no Evangelho de João que os milagres a qual ele fez enquanto ele esteve aqui testificava e revelava a sua natureza santa e perfeita. Ou seja, os milagres são algo extraordinário. Todos nós queremos ouvir milagres. A Bíblia conta de inúmeros milagres de cura, de ressurreição, de leprosos sendo curados, de paralíticos andando, de cegos voltando a enxergar, mulheres com fluxo de sangue sendo curadas. Isso, ou seja, a Bíblia está repleta de milagres. Mas o fator principal da Bíblia não é trazer para nós o milagre, porque muitas pessoas serão curadas por Jesus, e algumas dessas que foram curadas por Jesus, se não perseverarem até o final, essas pessoas não poderão participar da eternidade com o Senhor. Então os milagres, eles são muito bons, mas eles não são fundamentais para a nossa salvação. Talvez alguém na sua vida possa clamar durante toda a sua existência pela cura de uma enfermidade, e talvez, assim como Paulo, a Bíblia vai nos dizer que ele tinha uma dificuldade, uma enfermidade, e ele orou por 3 vezes ao Senhor, sendo ele o apóstolo São Paulo, e o Senhor não curou, pelo contrário, aquele espinho continuou na carne de Paulo, mas Paulo teve uma resposta de Deus. A resposta é: Paulo, minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa
aperfeiçoa na tua fraqueza. A partir do momento que Paulo compreendeu isso, ele parou de orar pela cura e continuou fazendo a obra de Deus, porque ele entendeu que ainda que alguém não receba o milagre de Deus, mas se ele perseverar até o fim, ele será salvo, porque o plano de Deus, o desejo de Deus, a Bíblia diz, é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, quando nós olhamos na Bíblia, nessa totalidade, esquecendo as suas divisões por livros históricos e assim por diante, nós vamos perceber que a ideia de um rei para governar o povo de Israel sempre existiu no coração da nação de Israel. Nós sabemos que o primeiro rei que Israel teve foi o rei Saul, porque eles observaram as nações ao redor de Israel e perceberam que as nações ao redor tinham uma forma de governo, de monarquia, de um rei que presidia sobre eles, que governava-os com autoridade. Então eles vão buscar o Senhor e pedem um rei. Deus concede um rei à nação de Israel, que é o rei Saul. Nós conhecemos a história da Bíblia. Depois do rei Saul, a Bíblia diz que ele fez coisas que desagradaram ao Senhor. Desobedeceu, se colocou em lugares que não era para se colocar, tomou a posição de sacerdote quando não era para se tomar, e por conta disso Deus o rejeitou. Mas Deus achou um outro homem,